Olá, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Pai Maior esteja com todos nessa tarde de quinta-feira, onde nos reunimos na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Hoje, dia 14, já estou errando a data, 14 de julho, para mais um encontro onde vamos falar, fazer uma explanação sobre o nosso Evangelho no Lar. Como disse a nossa irmã Sil, hoje nós vamos falar do capítulo 5, item 23, os tormentos voluntários. É que eu fiquei um pouquinho aqui fora de foco, porque tem uma colega que está tentando entrar na sala e ela está me chamando em áudio pelo PVT. A gente não consegue, não tem como ficar falando com a pessoa pelo PVT em áudio, então ela está meio perdida. Então só um pouquinho que eu vou tentar puxar ela aqui por baixo aqui, vamos ver se ela entra. Vamos ver, espero que ela consiga. Bom, a nossa leitura de hoje é lá do nosso livro Vinha de Luz, né, para que a gente possa ir se harmonizando. E nesse livro, lá no item 142, nós vamos falar sobre tribulações. O que nós entendemos por tribulações? O que vocês, sem olhar no Google, sem vocês pesquisar aí, o que nós entendemos por tribulações? Bem-vindo a nós. Precalços, o que mais? Contratempos, que mais? Dificuldades, trabalhos desagradáveis, né? Muito bem. Então, tudo que foi colocado aqui na área de texto, dentro desse título Tribulações, nós também vamos ter a angústia, as aflições, né? Que para nós às vezes é tão difícil. A gente tem falado muito isso na Casa Espírita, nas palestras, nos nossos estudos. A Noris faz parte do nosso estudo lá na casa e ela me conhece já há bastante tempo. Ela sabe que é uma das coisas que a gente está sempre martelando, né? Que nós temos que ter um controle muito grande, a gente tem que trabalhar muito esses nossos impulsos. E o nosso irmão Chico Xavier, quando psicografou esse livro, né, veja que mensagem fantástica, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje à tarde, aqui na sala. Então ele nos diz, Paulo, que também nos gloriamos nas tribulações. Lá no Romanos 5, item 3. Ele nos diz, também nos gloriamos nas tribulações. O que quer dizer nos gloriamos nas tribulações? Quem faz isso? Quem tem esse hábito de, nos momentos difíceis, naqueles momentos que acontece assim, furou o pneu do carro, saí sem guarda-chuva, tomei um banho de chuva, a gente já fica pé da vida, revoltado, sai chutando, xingando, que droga. Mas quem é que depois para e pensa e diz assim, obrigada, Senhor, por ter furado o pneu do meu carro. Que estranho ficar agradecendo que furou o pneu do carro. Mas que não garante que era necessário furar aquele pneu, né? Para que lá na frente não viesse a acontecer algo, a gente não sabe. Então,
o nosso irmão Paulo de Tarso nos diz que os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de agradecer seu jubilo nas tribulações. Então Paulo de Tarso já dizia que nos momentos não só de alegria, só de felicidade, que conseguiu atingir uma meta, ganhou algo, que aquilo nos traz tanta alegria e que agradecemos, mas que também nos momentos de tribulações nós temos que agradecer. E ainda continua, o cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigiam ao coração, mentalizando a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. Então, quantas vezes nós achamos que somos merecedores só de coisas boas? Achamos que quando a gente vai lá e faz, e diz assim, hoje vamos fazer uma prece, a oração, do Pai Nosso bem vibrada. E se a gente penetra naquele momento, deixa aquela oração fluir, se vocês lembram que tem uma partezinha que diz assim, que seja a vossa vontade, Senhor. Quem é que lembra dessa parte? Seja feita a vossa vontade. E aí a gente esquece muitas vezes que naquele momento que estamos orando, nós entregamos a Deus, colocamos nas mãos dele aquilo que precisamos, necessitamos. Muitas vezes olhamos como muitos olhavam aos olhos de Jesus e procuravam nele a cura, para suas aflições, mas muitos recebiam essa graça porque houve uma transformação dentro deles. E Jesus, com a sua misericórdia infinita, de uma forma amorosa, mostrava para todas aquelas pessoas que estavam ali que não basta a gente só se lamentar, não basta só pedir, temos que também agradecer por tudo aquilo que passamos, seja uma doença, seja a perca de um trabalho, seja a perca de algo que vai nos fazer sofrer. Como é estranho falar sobre isso, como que eu vou agradecer a Deus porque alguém morreu? Mas agradecer a Deus por aquela pessoa ter feito parte da minha existência, ou ela me fez coisas boas ou não fez coisas boas, mas foi importante. Agradecer por tudo que Ele nos dá. E é muito difícil a gente entender hoje, nessa vida, na nossa existência, que as tribulações são necessárias na nossa caminhada. Então, voltando aqui, na nossa leitura de harmonização, a palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Então, o que quer dizer? Que Jesus, ele sofreu muito, Sofreu muito na caminhada dele aqui na terra e se manteve firme. E todos os momentos difíceis, ele elevava o seu agradecimento a Deus pelo fortalecimento que ele estava tendo, para que ele
porque ele muitas vezes ele também tinha suas fraquezas, assim como nós também temos. Então, muitas vezes reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ele então açoites, desesperanças e pedradas, entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço ásperos e contínua renunciação. Quantas vezes nós vivenciamos isso na nossa trajetória de vida aqui na casa espírita, dentro do nosso lar, no nosso emprego, no trânsito, né? Somos às vezes julgados, somos criticados, né? Com situações muito difíceis que às vezes abatem dentro do nosso lar, com filhos, pais, mães, maridos, e a gente não sabe superar isso. A primeira coisa que a gente lembra é cobrar, se achar que sempre somos vítimas, né? Que a gente não é merecedor daquelas dificuldades. Se hoje eu sou uma pessoa do bem, eu procuro fazer só coisas boas, por que isso tem que acontecer comigo? Por quê? Nós esquecemos que trazemos muitas coisas que não foram bem sucedidas numa vida anterior e outras vidas. E que nessa, nós um pouquinho mais esclarecidos, né? Um pouquinho mais direcionado à doutrina, a gente consegue colocar em prática e conciliar aquilo que é bom na prática e aquilo que também não é bom, também na prática. Voltando aqui, reparamos em nós mesmos, à frente da luz evangélica, nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo no mundo, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstâncias, podem dispor de força, posição e controle de si próprio. Então, recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. Não é verdade? Por exemplo, eu estou doente. Tenho que fazer um tratamento longo. Se eu me revoltar, porque eu não poderia estar passando por isso, eu não deveria, por quê? Porque eu não fiz nada, não vou, fica assim, fazendo joguete consigo mesmo, né? O que vai acontecer? Nós vamos acabar não atingindo aquele objetivo de melhora e de cura. Então, quanto mais a gente se certificar que aquilo que está acontecendo comigo é necessário, porque tem um propósito e que na hora certa eu vou saber porque desse propósito, eu tenho que procurar agradecer a Deus. Obrigada a Deus por ter me dado essa oportunidade de vir com essa sequela, mas que hoje eu consigo caminhar, eu consigo falar, eu consigo abraçar, eu consigo sorrir, né? Eu não dependo de ninguém para comer, para tomar banho, entenderam? Então, a existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com o Cristo e acompanhar-lhes as pegadas, evitando desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação não há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Então, o que ele quis dizer aqui nesse final?
que nós precisamos entender que tudo é necessário. A tristeza e a felicidade. Não é verdade? Conta-se uma vez, com uma historinha, que um certo pai, ele estava para desencarnar. E ele se preocupava muito com o filho. E ele queria deixar algo marcante para aquele filho, para que nos momentos mais difíceis ele pudesse se superar, né, e vencer. E aí ele escreveu 2 cartas e colocou dentro de cada carta, ele colocou numa caixa e trancou. Entregou para o filho. Ele tinha uma doença grave, né? O pai sabia que a qualquer momento ele ia morrer, então ele precisava deixar aquilo pronto. E passou e disse para o filho: quando tu estiveres, tem 2 pedidos para te fazer. Quando tu te sentires a pessoa mais feliz do mundo, abre a caixa que está escrito feliz. Aí passou, o pai morreu, o filho cresceu, estudou, teve a sua família, seus filhos, tudo feliz, tudo correndo maravilhosamente. Um belo dia, as coisas começaram a não dar certo. Aí ele estava no auge da felicidade. E ele disse: meu pai disse que quando eu estivesse muito feliz, que eu abrisse a caixa da felicidade. Aí ele foi lá, abriu a caixa da felicidade e tinha uma carta, um papelzinho, escrito assim: tudo isso passará. Aí ele disse: nossa, quer dizer então que essa felicidade ela vai passar? E aí ele ficou com aquilo, né? Passou. Começou as coisas a dar tudo errado, veio doença também, e aquela tristeza, aquela dor. E ele disse, meu pai disse que quando eu me sentisse triste, que eu abrisse a outra caixa da tristeza. Aí ele foi lá, abriu, pegou o papel e estava escrito: tudo isso passará. Então, a mensagem de hoje nos diz sobre o que nós vamos ler aqui no nosso Evangelho no Lar: os tormentos voluntários. Tudo passa, meus amados. Seja alegria, seja tristeza, vai e volta, passa. E o que quer dizer? Que nós temos que confiar, acreditar, agradecer pela tristeza e pela alegria. E o Márcio diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo e Jesus para convosco. Cartas aos Tessalonicenses. Eu caí da sala, ou só tem desencarnado na sala? Alguma coisa está acontecendo, porque quem está colocando... já estava preocupada que tinha desencarnado? A Noris diz: nada é para sempre. Graças a Deus, né, Noris? Vai pra lá, sai pra lá. Então vamos entrar agora aqui no nosso Evangelho no Lar, nosso livro maravilhoso, essa obra fantástica que nos ensina. E Fenelon nos diz lá em 1860 que o homem está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a verdadeira felicidade não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos desta vida, o homem poderia desfrutar de uma relativa felicidade, se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. Puxa vida, a gente fala tanto, né? Será que para mim ser uma pessoa feliz, eu tenho que morrer trabalhando para pagar um carro zero? Eu até penso assim, às vezes tem gente que tem um carro 0 quilômetro e não tem uma casa decente para morar. Ou tem uma casa cheia de goteira, né? Tem que encher de guarda-chuva, balde, para parar a goteira, mas não vende o carro para arrumar o telhado. E aí?
Isso é um tormento voluntário. Fica lá sofrendo, né? Porque dá mais valor para aquele lado material, o seu próprio capricho, né? De ter uma ostentação, carro zero do ano e morar numa casa cheia de goteira. Então, em vez de procurar, muitas vezes também, aqui o Kardec nos diz, né, que a felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e perecíveis. Então, o que quer dizer? Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. O que seria isso? O que seria isso? Às vezes vai lá assim de vida, faz uma conta lá, um carro ganha lá R$1.500 por mês e faz uma prestação do carro de 1.200, né? Sobra R$300 para viver, para se manter o mês todo. Isso que é isso? É um tormento. Não é uma perturbação? Não é uma perturbação? Não é uma pessoa que não vai dormir, vai viver com dor no peito, suspirando, mas não abre mão daquele lado material. Então, curiosamente, parece que criar de propósito tormentos que só a ele caberia evitar. Então, ele tem condições de evitar. Né, Carlos? Esse é o exemplo perfeito de tormentos voluntários. As pessoas, elas vão também muito pelo impulso. Amanhã eu vejo. Não. Aí vai ficar não dorme, passa a noite toda caminhando, fumando, quem fuma, com dor no peito, pressão alta. Que tormento pior do que esse? E às vezes é tão fácil, tão simples resolver aquele problema. Mas ainda, o que acontece? Né? A vaidade, a luxúria, mostrar para os outros, né, que talvez o lado material, aquele carro bonito, ostentação, mostra que ele tem mesmas condições que muitos. E não é assim que funciona. Como diz a Sil, dão mais importância aos bens materiais, né, Sil? Então, outra coisa. Será que existem tormentos maiores do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? O que vocês acham? Aquele que morre de ciúmes já fica criando um fantasma dentro da sua cabeça, imaginando, inventando coisas que não existem. É um tormento também. Jesus, sai da frente. Aí, voltando ali, complementando o que a Norris diz, que a ostentação, pessoas que não têm limite. E a Cris diz, se esquecem que daqui nada se leva. Isso mesmo. E o Carlos diz que ciúmes também é um tormento, né? Bota tormento nisso. Então, voltando, e para o invejoso e para o ciumento não há repouso. Então, sempre excitados pelo desejo e que eles não têm e os outros possuem, lhes causa insônia. Ai, a Norris tava com uma bota lindíssima ontem. Puxa vida, como que ela consegue ter uma bota? Se eu posso também ter, ela não tem condições, é um tormento também. Então eu fico ali tentando, né, mostrar que se ela pode, eu também posso. Às vezes eu não tenho essa condição. Então isso também é um tormento. É um tormento muito que existe aí, ó. Todo dia à nossa volta, pessoas invejosas, pessoas ciumentas também, né? Ver uma pessoa bem ou bem arrumada, já quer ter o mesmo que a outra. Então, o sucesso de seus rivais os perturbam. Seus únicos interesses são os de menosprezar os outros. Toda essa alegria consiste em estimular nos insensatos como eles a fúria dos ciúmes que eles próprios possuem. E olha, não tem coisa mais desagradável quando tu
A pessoa, qualquer pessoa, que ela se saliente mais, que ela mostra que ela tem aquela facilidade de se comunicar, de rir, de ser feliz, as pessoas, isso também é tormento para muitas pessoas. A inveja, os ciúmes, da forma que aquela pessoa age, às vezes aquela pessoa, ela é carismática, todo mundo gosta de estar com ela, isso também perturba. Também incomoda aquelas pessoas, né, que não conseguem, né, ser também pessoas carinhosas, pessoas que têm facilidade de se comunicar, de falar, e isso também, né, é um tormento para ela. Bom retorno, Rosarinho. Imagina que tormento é para ela, ela tá num grupo, né, no nosso grupo de estudos, que a Noris também faz parte. Uma das coisas que eu sempre procuro deixar claro ali pro grupo, que é um grupo maravilhoso, assim, ó, divino, eu digo, não pode existir ciúmes entre o grupo, entre umas com as outras. Não pode existir milindres. Tem que existir respeito, confiança. Cada uma tem que respeitar, né, o limite de cada uma. Se uma sabe ler bem, se a outra tem vergonha, então nós temos que envolver o grupo no amor. E mostrar para cada uma que nós não podemos ter esse tormento dentro de nós que fica nos incomodando, deixando de crescer e multiplicar, né? Aprendendo uma com as outras, porque se uma tem condições de aprender com facilidade, tem aquela facilidade ali de chegar e dizer, nossa, palavras simples, mas que faz com que o grupo entenda, isso é divino. Isso é maravilhoso. Então a gente também tem que explorar essas pessoas, que ela possa, né, colocar as suas ideias, né? Ali a gente vai crescendo junto. Então, pobres criaturas, nem sonham que talvez amanhã tenham que deixar todas essas futilidades cuja ambição envenena suas vidas. As palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, não podem ser aplicadas a eles, pois suas preocupações não terão recompensa no céu. Aquele que se contenta com o que tem, poupa-se de vários tormentos, pois vê sem inveja aquilo que não é seu e não procura parecer mais do que é. É sempre rico, pois ao olhar para baixo, em vez de olhar para cima, verá sempre pessoas que possuem ainda menos. E calmo, ao não criar necessidades ilusórias. E a calma é sempre uma felicidade em meio a tempestades da vida. E isso eu digo para vocês assim, ó, com toda a convicção. É a pura verdade. Isso até eu já estava falando para minha filha sobre isso. Obrigada, Deus, por eu poder ter condições de comprar os meus remédios. E são muitos. Mas nem me passa pela cabeça assim, puxa vida, esse dinheiro eu poderia gastar com isso. Não, eu estou me preocupando no momento que eu tenho essa condição de poder comprar os meus remédios e cuidar da minha saúde. Porque se eu ficar ali corroendo dentro de mim, que ai meu Deus, que droga, deixando de comprar lá uma bota bonita, uma bolsa bonita, tô comprando remédio, é um tormento. Não é um tormento? E aí, que cura eu vou ter? Que cura? Que cura é essa que eu vou obter? Eu vou adquirir mais, eu não vou conseguir me curar. Porque eu tô fazendo com que o meu espírito, a minha alma, fique doente. E a alma, quando fica doente, meus amigos, nossa, dá um trabalho. E a Cris diz: verdade, Rô, para todos nós basta termos uma vida digna. E o que é uma vida digna? Não aceitar tudo com facilidade, nos tornarmos pessoas, tem que ser assim, sim, será. Não. É buscar
pagar com dignidade aquilo que nós merecemos, mas com a simplicidade, como diz a Cris, respeitando as pessoas como elas são, nos preocupando com a nossa transformação moral, né? E como eu disse lá no início, quem é que agradece porque está chovendo hoje aqui demais na minha cidade? Eu agradeço. Eu abro a janela e digo, que bom, coisa mais gostosa, tu poder estar dentro da tua casa, né? Com uma meinha no pé, aquela chuva. Aí tu diz, ai Deus, muito obrigada, né? Às vezes tu sai na rua, o guarda-chuva quebra, tu toma um banho de chuva e tu... Obrigada, Deus. Se eu tive que quebrar o guarda-chuva, na próxima vez eu tenho que olhar antes de sair se o guarda-chuva estava em plenas condições. Não colocar a culpa na chuva, colocar a culpa em Deus, né? E aí, quero fazer aqui uma conclusão para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais sobre esses tormentos voluntários, para que a gente saia hoje aqui da nossa sala, né? E que esse evangelho, essa luz do Pai Maior, esse encontro onde nós adentramos dentro dos seus lares, onde vocês se preparam para estar aqui. Eu sei que vocês colocam as suas águas, porque eu sei que a fé de vocês é maior do que tudo, sabe? Porque cada um de vocês sabe que aquela água ali, ela vai ser fluidificada e vamos poder receber esse bálsamo de harmonia dentro da nossa casa, percorrer cada cantinho da nossa casa. E o Márcio diz, é trabalhar com comprometimento para a atividade escolhida. Então, se essa atividade foi escolhida por nós, nós temos que respeitar, mas saber lapidar também. O que é lapidar? Se hoje eu ganhei um limão, alguém foi lá e disse, eu tenho um limão para te dar, que a gente sabe fazer daquele limão uma limonada bem gostosa e agradecer. Se eu hoje abro a geladeira, só tenho ovo para comer, que bom que eu tenho ovo, vou fazer frito, vou fazer mexido, vou fazer cozido, mas vamos agradecer. Fazer um bom uso de tudo aquilo que nós temos no momento. E exatamente, aproveitar a casca para fazer uma letria. O que é uma letria? Um doce. Doce. Aqui a gente diz aquele docinho azedinho, né? Então, os tormentos voluntários, seja bem-vinda, Andréia. Como diz nosso amigo, me veio ele agora, Décio, um abraço de 1000 voltas. Hoje nós vamos dar um abraço assim de 1000 voltas para que todo mundo possa ficar dentro desse abraço, dentro desse evangelho maravilhoso. Então, os tormentos voluntários. Vamos resumir essa palavrinha para que a gente possa esclarecer bem e criar dentro da nossa casa, em vez de tormentos, harmonização, paz, alegria, amorosidade. Então, os tormentos voluntários são inúteis se o homem não vivesse correndo em busca da felicidade material. Não teria esses tormentos. Então, quer dizer assim, se eu não ficasse aqui só me preocupando com o material, com certeza eu não ia ter tormentos, eu não ia deixar, né? Eu não ia perder noites de sono, eu não ia ficar lá fazendo cálculo se eu vou conseguir pagar aquela conta, eu não ia pegar meu carro, ter que enfrentar um trânsito danado, que eu sei que vou ficar lá às vezes um tempo que levava 30 minutos para ir em tal lugar, hoje eu levo 1h30. Então, se eu sei que eu vou passar por aquele tormento, então não saio de casa. É saber que tem momentos nas nossas vidas que a gente vai ter que passar por aquilo, mas a gente não pode entrar em desespero. Sabe quando a gente fica com raiva, que tem vontade de pisar no pescoço de alguém? É isso que a gente não pode. Se a gente tem vontade de pisar no pescoço de alguém, vamos fazer diferente. Vamos pegar um copo d'água e vamos encher a boca d'água
e vamos contar até 1000. Respirando, 1001, 1002, para que aquela vontade de pisar no pescoço de alguém, né, suma, desapareça. Então, Deus é Pai e a todos concede o necessário à conquista da felicidade pura. Então, todos nós, que ninguém é uma pessoa infeliz, uma pessoa desgraçada, como a gente ouve muito essa palavrinha, eu sou uma pessoa desgraçada, nada dá certo pra mim, que Deus é esse? Deus nem existe. Se existisse, né, não permitiria tudo isso que está acontecendo comigo. Mas se acontece, é porque precisamos valorizar esse Deus. Então, o que nós entendemos por tormentos voluntários? São tudo aquilo que procuramos espontaneamente, com os nossos comportamentos equivocados. Quanta coisa a gente faz por impulso, depois dá para voltar atrás e às vezes não tem. Ah, meu Deus, fica aquela dor do arrependimento, eu não devia ter feito isso, e agora nós vamos ficar às vezes meio ano, um ano, né, se torturando. Então, por sermos enfermos e ignorantes, não sabemos aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Quem de nós conta até 3 vezes antes de falar alguma coisa que está ali na ponta da língua? Eu aprendi, né? Antes eu soltava o verbo, hoje eu já respiro, conto. Claro, não vou dizer que eu sou assim, mas quando há necessidade, que eu vejo assim que tem certos momentos que é necessário, engulo o sapo. É difícil, mas tem que tentar, né? E aí eu digo, são úteis os tormentos voluntários? São úteis, meus amados? O que você acha? São úteis os tormentos voluntários? O que vocês acham? Sim ou não? A Andréia diz sim, pois nas dificuldades crescemos. Tudo aprendizado. São problemas a serem resolvidos. Carlos, não são necessários, mas ajuda muito bem, Carlos. Tu tá prestando atenção. A Sil também. Então, não. Porque devemos dar a este o valor relativo, auxiliar o efêmero que lhes são característicos. Devemos buscar intensamente a paz de coração, fruto da humanidade, da resignação e da submissão à vontade de Deus. Nós já estamos no horário de encerrar, né, meus amados? Não é verdade? Passou rápido, né? 16h40. Eu cobrei tanto horário que eu tenho que acabar no horário, né? Aí a Rosarinho disse: não, já temos os inerentes à nossa situação. Viver, diz a Nores, a chutar as pedras do caminho sem reclamar, só assim evoluímos. É pegar aquela pedrinha, né, e deixar ali. Vamos daquela pedrinha fazer uma morada. Construir, porque é nos erros que aprendemos a sermos pessoas melhores. Passou rápido, mas como nós temos que ser pontuais e assumir com aquilo que dizem para mim lá na casa espírita. Se tu cobra tanto, tu tem que ser o exemplo. Então, se eu cobrei hoje aqui que nós temos que ser pontual, nós temos que... É uma pena? A gente fica com aquela bala na boca louca para, né, continuar. Porque ela é saborosa, porque ela é deliciosa, mas a gente tem que guardar um pouquinho dessa bala para depois. E aí
O Márcio diz: se você é um resolvedor de problemas, você aprendeu a buscar soluções em isso é treinamento. Que lindo, Márcio! Bela colocação. Bem colocado. Parabéns ao nosso encerramento do nosso Evangelho no Lar. Se você é um resolvedor de problemas, você aprendeu a buscar soluções e isso é treinamento e pode vencer os obstáculos. Mensagem do nosso amigo, querido Márcio, no encerramento do nosso Evangelho no Lar, na sala Unidos pela Doutrina Espírita. Eu agradeço aos nossos bons amigos que sempre estão aqui nos amparando, trabalhando dentro da nossa casa nesse momento, que a gente possa continuar nessa vibração amorosa, nessa sintonia de harmonia e passar para o próximo trabalho, que é as vibrações. E hoje eu gostaria de saber, a pessoa que for fazer a vibração, ela vai fazer a vibração e a prece de encerramento. Quem está disponível? Quem gostaria de fazer para nós? Levanta a mão aí. Sem vergonha, sem melindre, sem tormentos voluntários, porque isso não é um tormento. Deixa a alma falar, deixa o coração. Vamos lá, gente. As horas estão passando. Quem se habilita? Gole uma. 1, 2, 3. Pode fazer, André. Querida. Isso aí, André já mandou aqui uma mensagem. Posso fazer? Pode. Vamos lá. Desejo a todos, então, nesse momento, muita paz e muita luz. Descendo. Boa tarde. Como eu cheguei atrasada, então, fazer alguma coisa, não? Então, vamos lá. Pena que eu cheguei no finalzinho, mas enfim. Vamos, neste momento, solicitar a espiritualidade maior, que sempre nos auxilia neste trabalho, nos estudos, que a Sala da Unidos está sempre aqui, propiciando a todos nós, que essa equipe, coordenada por Dr. Bezerra, possa enviar seus mensageiros à casa de cada um de nós, ao local onde estivermos, auxiliando-nos, fazendo a limpeza do nosso ambiente, harmonizando as nossas mentes. Mas não só para nós, vamos distribuir também essa luz e esse amparo a todos os que estão na área de texto, a todos os que estão em nossos pensamentos, nos lugares onde haja desesperança, tristeza, doença, falta de fé, que todos sejam abraçados pela espiritualidade maior, recebendo um abraço e percebendo este aconchego do seu amigo espiritual, renovando suas forças interiores, pois a nossa caminhada aqui na Terra é breve, a nossa morada verdadeira é no plano espiritual, que possamos fazer dos nossos tormentos voluntários momentos mais suaves, para que despertemos para esses ensinamentos da espiritualidade, fazendo dos nossos dias mais felizes, mais amenos e agradáveis. Solicitamos que as nossas águas, neste momento, recebam aquele remédio tão importante para cada um de nós.
mas também as águas dos hospitais, das escolas, dos abrigos de idosos, de criança, dos mares, dos oceanos, dos rios e dos lagos, para que a natureza possa estar cada dia mais plena na sua criação. Pedimos também que os desencarnados que aqui estejam sejam abraçados, socorridos, aliviados nas suas dores, mágoas, nos seus tormentos, mas que os nossos desafetos, que às vezes nem sabemos que temos, também recebam o nosso amor em forma de luz em seus corações. Somos gratos, Senhor Jesus, por esta sala, por este momento de estudo que nos renova a coragem em nossa caminhada. Vamos então agradecer por mais essa tarde de estudo, de esclarecimento, de união, que possamos dizer sim todas as vezes em que as possibilidades nos permitirem e que possamos estar estudando, nos esclarecendo, renovando o nosso interior, fazendo brilhar a luz dentro de nós e levando essa luz a todos os lugares que formos. Pai querido, envolve a cada um de nós nesta tarde e que saímos daqui distribuindo em forma de melhores palavras, melhores atitudes, um abraço àquele que encontramos, precisando, tudo aquilo que recebemos aqui. Que assim seja. Obrigada, queridos, pelo carinho, pela presença, uma linda tarde a cada um. Queridos,